Olá a todos, muito bem-vindos ao podcast da Academia da Especialidade, o Hot Talks. O meu nome é Vanessa Tilsner e é um prazer dar-vos aqui a conhecer o nosso novo projeto. Em que é que este podcast vai consistir? Basicamente, nós sabemos que esta é uma fase muito exigente do vosso estudo, com muita matéria para onde estudar, com uma fase também de muito cansaço associado e, portanto, aqui a nossa ideia acaba por poder-vos aqui acompanhar-vos neste caminho e, através disto, a resolução de casos clínicos antigos da PNA. Aqui o objetivo não é propriamente fazer com que vocês acertem logo na resposta correta, mas sim explicar-vos um bocadinho do raciocínio clínico, como é que vocês podem chegar às várias opções, que outro tipo de perguntas é que até poderia surgir com aquele caso e, portanto, no fundo, ajudar-vos a estudar pelos casos clínicos enquanto estão a conduzir, estão à espera de uma consulta e, portanto, conseguem assim maximizar o vosso tempo. Iremos contar aqui com vários formadores e médicos experientes que fazem parte da nossa equipa da Academia da Especialidade, mas também aqui alunos e ex-alunos e também formadores muito recentes que entregaram na nossa equipa, precisamente para poder-vos aqui atribuir-vos não só o raciocínio clínico, mas as ferramentas também que usem e que também estão disponíveis na nossa plataforma. Além disso, é também uma oportunidade para vocês conhecerem um bocadinho melhor as diferentes caras da Academia, os respectivos percursos e, quem sabe, inspirar-vos a escolher a vossa especialidade de sonho. E, portanto, sem mais demoras, vamos começar? Sim, vamos. Prontos? Então, aqui, a nossa primeira convidada é a doutora Inês Canha. A doutora Inês Canha acaba por ser aqui um dos nossos membros mais antigos da Academia da Especialidade, é atual formadora coordenadora e também está aqui presente na nossa equipa desde 2017. Muito bem-vinda aqui ao nosso primeiro episódio. Obrigada. Estava aqui, então, já agora se te introduziste aqui um bocadinho melhor e falasses sobre a atual especialidade onde também te encontras. Ok, então, eu sou gastroenterologista, já estou com a Academia, como a Vanessa bem disse, desde 2017, portanto, eu não passei propriamente pela vossa PNA, passei pelo Harrison e na altura eram 5 livros, em que o maior era o livro de gastro e foi o livro que eu mais gostei de estudar. Portanto, pelo menos na teoria, eu achava que a gastroenterologia era uma boa especialidade para se escolher. Depois percebi que também na prática era a minha cara e, portanto, eu sou neste momento assistente hospitalar de gastroenterologia na ULS de São José. O ensino também sempre foi a minha paixão e, portanto, eu sou docente de fisiopatologia na Nova Medical School e também já colaboro com a Academia como formadora há muitos anos e também atualmente estou a coordenar a região sul. Relativamente à gastro, e porque hoje trazemos aqui um dos casos da nossa abordagem na urgência, o que torna esta especialidade tão especial é o facto de ser muito diversificada, é uma especialidade médica com técnicas e, portanto, nós temos tanto a parte da urgência, que mistura ambas as coisas, como a parte do internamento, da consulta. Na própria consulta temos muitas áreas, como, por exemplo, além da gastroenterologia geral, hepatologia, doença inflamatória intestinal, pâncreas, temos também então depois toda a parte endoscópica e estudos funcionais. E aqui a parte endoscópica, o facto de podermos fazer cada vez mais exames por orifícios naturais, minimamente invasivos, com técnicas cada vez mais avançadas, acaba por ser muito apelativo numa perspectiva até também de futuro e de interesse do nosso dia-a-dia. Portanto, espero ter-vos convencido que esta é a melhor especialidade do mundo e estou curiosa, Vanessa, que caso é que tu trouxeste aqui da última PNA? Antes de mais, muitos parabéns também pela escolha da especialidade. Parece-me, de veras, aqui uma especialidade muito completa e também desafiante. Então, trago-te aqui hoje um caso antigo da Prova Nacional de Acesso do ano passado, do tema de gastroenterologia. Vamos ter então 96 segundos, tal como na prova. Portanto, temos aqui um homem de 48 anos que recorre ao serviço de urgência por ter vomitado sangue nessa manhã. Refere náuseas e tonturas, negador abdominal. Menciona episódio semelhante ao que motivou internamento há 2 anos. Encontra-se medicado desde então com fármacos que desconhece e que suspendeu por iniciativa própria. É ex-toxicodependente de heroína intravenosa e encontra-se abstinente há 20 anos. Tem consumo regular de bebidas alcoólicas que não sabe quantificar, referendo a abstinência desde o internamento anterior. Não sabe especificar onde antecedentes. Sinais vitais: temperatura 37, frequência respiratória 22, frequência cardíaca 86 e pressão arterial 96/42. Tem 1,70 m, pesa 54 kg e IMC de 18. Ao exame físico encontra-se emagrecido, orientado e colaborante, hidratado e escleróticas encontram-se ictéricas. Apresenta telangiectasias da face e o abdômen é globoso, com maciçez dos flancos e sinais de circulação colateral. Qual dos seguintes mecanismos mais provavelmente desempenha o papel primário no desenvolvimento do quadro atual? Será A, angiodisplasia, B, hiperesplenismo, C, hipertensão portal, D, iatrogenia medicamentosa ou E, úlcera péptica? Ok, acho que terminou o tempo.
Portanto, a opção que eu escolheria era a opção C, hipertensão portal. A resposta, obviamente, que está correta, não seria de esperar demais. Portanto, gostavas aqui agora de explicar um bocadinho o raciocínio por detrás deste caso? Portanto, aqui este caso acaba por revelar algo que nós encontramos muito comumente no serviço de urgência, que é uma situação de uma hemorragia digestiva. Logo quando comecei a ler a primeira linha do caso, por ter vomitado sangue, no fundo isto são hematemeses. E as hematemeses remetem-nos para uma localização alta da hemorragia digestiva. Portanto, a pessoa lê logo esta primeira fase da vinheta clínica e fica logo muito entusiasmada para ir escolher a causa. Mas atenção, porque às vezes a pergunta pode não ser dirigida a isso. Neste caso em particular, Vanessa, podes-me só repetir a pergunta? Sim. Que é sempre importante nós revermos o que é que eles querem. A pergunta é: qual dos seguintes mecanismos mais provavelmente desempenha um papel primário no desenvolvimento do quadro atual? Portanto, olhando para esta pergunta, nós vemos logo aqui, ok, é um quadro de hemorragia digestiva alta e, portanto, estamos aqui a perguntar um mecanismo de doença/diagnóstico da causa mais provável. E já sabem que a PNA é um modelo single best answer. Exatamente. Portanto, às vezes não há respostas nem 100% certas nem 100% erradas e temos logo que jogar com isto. E, portanto, ao pensar em hemorragia digestiva alta, o meu cérebro começa logo a pensar, ok, causa mais comum, doença ulcerosa péptica, depois patologia erosiva, depois temos também, nomeadamente nos doentes com patologia hepática, a hemorragia por ruptura de varizes. Depois temos outras causas mais infrequentes, por exemplo, malformações vasculares, neoplasias e, portanto, aqui há um grande leque de opções. E é então aqui que o resto da vinheta clínica se torna importante. E, portanto, ao analisar o resto da vinheta clínica, tínhamos um homem relativamente jovem, com alguns antecedentes relevantes, nomeadamente utilização de drogas endovenosas e consumo abusivo de álcool. E, portanto, aqui podemos pensar em alguns fatores de risco para patologia hepática. Nomeadamente com as drogas endovenosas, sabemos um fator de transmissão de hepatites virais, como a B e a C, nomeadamente. E depois, por outro lado, também, ao pensar aqui no álcool, sabemos que é um fator muito importante, sobretudo na nossa realidade nacional de cirrose hepática. Depois, continuando a analisar o caso, não temos grande referência à medicação. No entanto, falou-se que já tinha havido um episódio prévio há 2 anos, embora o doente não tenha mantido medicação nem nenhum seguimento para esse efeito. E depois vamos agora avaliar aqui o exame objetivo. É um doente que, à nossa avaliação, ainda se encontra normocárdica, tensão já nos 2 dígitos, portanto pode já estar aqui a indiciar um risco de instabilidade hemodinâmica, mas que ainda não parece verificar-se. E depois, ao olhar para o resto, vemos que é um doente ictérico, com ascite, com circulação colateral visível, com telangiectasias na face e, portanto, isto tudo são estigmas de doença hepática crónica. E, portanto, num doente com uma hemorragia digestiva alta e com estigmas de doença hepática crónica, realmente a etiologia mais comum de uma hemorragia digestiva é a ruptura de varizes. Mas nós não temos nenhuma opção a dizer ruptura de varizes. Temos uma opção a dizer hipertensão portal. Porquê? Porque é o mecanismo de doença da ruptura de varizes. E, portanto, nós sabemos que na cirrose hepática vamos acabar por ter aqui, por alterações anatómicas da fibrose associada ao fígado, vamos ter uma alteração circulatória com vasodilatação esplâncnica, portanto uma hipertensão portal, e portanto isto vai acabar por fazer com que se formem ramos colaterais entre os quais as varizes gastroesofágicas. E estas varizes, nomeadamente se houver algum agente agressor, por acaso na história clínica não falam disso, mas às vezes o doente aqui continua a beber, pode ser isso o suficiente, uma infecção, alguma coisa faz com que haja um desequilíbrio e então uma ruptura de varizes com hemorragia de alto débito na maioria dos casos e, portanto, hematemeses também se pode manifestar na forma de melenas. Mas, portanto, foi isto que me levou a escolher essa opção. Aqui uma discussão muito completa, muitos parabéns. Tenho aqui uma questão, mas, portanto, aqui o hiperesplenismo também poderíamos aqui estar associados à hipertensão portal. Porque é que não seria aqui a resposta certa? Certo, realmente a opção B era o hiperesplenismo e nós sabemos então, como disseste muito bem, temos então hipertensão portal, vamos então ter uma esplenomegália e a verdade é que o baço é um órgão sequestrador de elementos do sangue, como por exemplo as plaquetas, tanto que os doentes cirróticos até acabam por ter trombocitopénia e isto até poderia ser um fator agravante da hemorragia por uma alteração da hemostase
não só por esta questão do hiperesplenismo, mas também por déficit de síntese hepática. No entanto, estamos a falar do mecanismo primário, portanto, a esplenomegália é um mecanismo primário de citopénias, como trombocitopénia, anemia, leucopénia, por destruição novamente das células sanguíneas, mas não é um mecanismo primário, portanto não é a esplenomegália que vai causar a hemorragia digestiva. Portanto, apesar de estar associada, aqui temos que olhar muito para as palavras, acaba por não ser a opção mais correta a selecionar. Portanto, acaba sempre por aqui ser o truque de ler muito bem a vinheta e também aqui o slogan, por assim dizer, e o que é que realmente pergunta, qual é o mais provável, qual é o mecanismo e não propriamente só a doença por si. Muito bem. E já agora também, quando da discussão, também falaste que de facto a causa de hemorragia digestiva alta mais comum é a doença ulcerosa péptica. Porque é que então, posto isto, porque é que não seria então aqui também a resposta correta? É engraçado que até, pronto, eu e os meus colegas, quando estamos na urgência e temos uma hemorragia digestiva, às vezes fazemos apostas para ver o que é que nós vamos encontrar na endoscopia, qual é que vai ser a causa daquela hemorragia. Realmente, num doente com estigmas de cirrose hepática, a causa mais provável é a ruptura de varizes. Isto é sempre uma probabilidade, portanto, eu a seguir consideraria como a segunda causa mais provável a doença ulcerosa péptica. Nós sabemos que os fatores de risco da doença ulcerosa péptica são a infecção por Helicobacter pylori, que é bastante prevalente até na nossa realidade portuguesa. Aqui não temos, realmente temos história de ter havido uma hemorragia no passado, até o doente podia ter tido uma úlcera que não tratou e recorreu, é um facto. E outra causa importante também é o consumo de anti-inflamatórios não esteroides. E, portanto, até pegando também na outra opção da iatrogenia medicamentosa, não escolheria essa porque não há história sequer de toma de medicação. O doente nega qualquer toma de medicação. E, portanto, naturalmente seria a segunda opção que eu iria considerar, mas aqui não temos propriamente antecedentes no caso que nos indiquem que essa é a opção mais provável e, portanto, assim não a selecionaria numa primeira instância. Exato, eu acho que aqui também a mensagem é precisamente ler de facto bem o caso. Às vezes o que é mais provável na prática clínica pode não ser o que estejam a perguntar no caso, daí ser sempre importante aqui a análise das campainhas, por assim dizer, dos sinais que se fazem apontar para determinada patologia. Analisámos aqui até agora quais são as opções, falando aqui da última opção, seria a opção A, angiodisplasia, porque é que não escolherias essa resposta e o que é que te apontaria mais para isso noutro tipo de vinheta? Portanto, angiodisplasia, como eu já tinha dito, uma das causas de hemorragia digestiva são as malformações vasculares, entre as quais a angiodisplasia. Aqui, de facto, nas hemorragias digestivas altas, esta contabiliza cerca de 5%. Normalmente, são pequenas malformações vasculares. Podem estar associadas a outras doenças. Por exemplo, se tivermos a síndrome de Hyde, como a estenose aórtica associada, ou doentes até que encontramos muito mais idosos com doença renal crónica, estão mais propensos às mesmas. No entanto, é uma hemorragia mais de baixo débito. Portanto, dar um quadro de hematemeses normalmente é uma hemorragia de elevado débito. Aqui podíamos estar mais à espera de encontrar ou umas melenas ou uma anemia ferropénica que foi agravando sucessivamente. Por outro lado, também, apesar de as podermos encontrar a nível gástrico, acabam por ser mais comuns também a nível do cólon e, portanto, se calhar pensaria mais se fosse assim um doente mais idoso, com doença renal crónica e com um quadro ou uma anemia ferropénica que de repente agravou e ele até acha que viu ali umas melenas e vem ao serviço de urgência por esse motivo, não tanto neste tipo de quadro. Sim, ok. Por exemplo, falando no síndrome de Hyde, se calhar aqui alguma achado na história clínica, um sopro sistólico, por exemplo, algo que apontaria mais para esta causa. Ok. Exato. Agora, não tanto aqui sobre a pergunta por si dos mecanismos de doença, mas qual é que seria assim uma abordagem rápida que farias a este doente, só para aqui sistematizar alguns conceitos? Essa é uma pergunta muito pertinente. Realmente, quando nós temos aqui no caso clínico, se não tivéssemos lido logo a pergunta, eu até podia logo estar a pensar qual é que seria o tratamento. E às vezes estamos a perder tanto tempo a pensar no diagnóstico e não pensamos nos próximos passos e podíamos ter ganho algum tempo a resolver o caso. Portanto, hemorragia digestiva, como eu tinha referido, devemos sempre olhar logo aqui para as tensões e para a frequência cardíaca. Portanto, é importante perceber se esta hemorragia digestiva tem repercussão hemodinâmica ou não, porque antes de irmos a correr para fazer um diagnóstico, nós temos que estabilizar os doentes. E, portanto, é muito, muito importante vermos se o doente estiver hemodinamicamente instável, se precisa de fluidoterapia, nomeadamente se tivermos, por acaso aqui não tínhamos, mas umas análises com um valor de hemoglobina, se há algum valor que mereça suporte transfusional e, portanto, sabemos aqui também que os cutoffs podem ser diferentes perante uma patologia cardíaca ou não. Portanto, normalmente, num doente sem propriamente patologia cardíaca, utilizamos o valor de 7 de hemoglobina.
com patologia cardíaca, um valor de 8 já para tentar corrigir ali, idealmente para um valor 9, portanto, estarmos atentos a isto. Portanto, às vezes pode ser o próximo passo, nós estamos a pensar na endoscopia digestiva, no tratamento dirigido à causa e não pensamos nisto. E, portanto, isto é muito, muito importante, isto já saiu também em PNAs antigas, portanto, estabilização e suporte transfusional se necessário. Só depois disto, quando contactam o gastroenterologista, é que nós consideramos o doente apto para fazer uma endoscopia, que é depois o que nos vai ajudar também a perceber qual é que é a causa da hemorragia. Ainda assim, há tratamento médico que também deve ser começado antes, nomeadamente se nós colocarmos como hipótese mais provável uma ruptura de varizes, aqui falamos de agentes vasoativos, por exemplo, o octreótido ou a terlipsina, mas então agentes que, ao serem vasoativos, vão causar vasoconstrição esplâncnica, vão diminuir o pool de sangue ali naquela circulação toda que está a alimentar as varizes para sangrar, portanto não nos devemos esquecer disto. Ainda um doente com cirrose, com um quadro de hemorragia digestiva, tem um risco grande infeccioso, portanto também profilaxia antibiótica é importante. Se colocarmos como hipótese, por exemplo, doença ulcerosa péptica, e atenção, até excluirmos, não podemos dizer que não seja uma hipótese, portanto devemos colocar uma perfusão de um inibidor de bomba de prótons. Certo. E portanto fazemos isto tudo até chegar ao momento em que o gastroenterologista vai fazer a endoscopia. E depois na endoscopia nós olhamos e percebemos qual é que é a causa da hemorragia e se é preciso fazer tratamento. Por exemplo, tratamento, se virmos que a causa provável, por exemplo, são umas varizes com umas manchas vermelhas ou até um ponto de ruptura, devemos fazer tratamento dirigido à causa, nomeadamente laqueação de varizes. Se virmos que temos então, por exemplo, uma úlcera, depende dos estigmas, às vezes a úlcera já parou de sangrar e este tratamento médico que eu referi até agora é suficiente, outras vezes podemos ter ou hemorragia ativa ou risco elevado de hemorragia e fazemos também tratamento endoscópico. Isto acaba já por ser muito particular, portanto, já não vou estar aqui agora a dissertar sobre as várias formas de tratamento endoscópico, mas realmente eu acho que é muito importante termos assim o raciocínio sistematizado. Não sei se foi clara, Vanessa. Sim, foste super clara e eu lembro também na altura quando estava a estudar para a prova, antes de mais, acho que é sempre importante vocês terem na vossa mente um bocadinho o clássico de ABCDE. Não vale a pena estar aqui a fazer tratamentos dirigidos se o doente não estiver estável. Portanto, tentarem sempre, se o doente está em ponto esse, à partida, a primeira hipótese será fluidoterapia, antes de partirmos para algo muito mais específico, com ou sem ser aqui do ponto de vista invasivo, mas sempre estabilizar o doente e não contactar o gastroenterologista antes de fazer as tuas medidas que disseste. Muito bem, espero que levem isso para a prática clínica, que vai-nos ser muito útil e poupar muitos telefonemas. Analisámos agora aqui o caso, mas gostava de também saber aqui um bocadinho algumas perguntas relativamente à prova. Antes de mais, tu estudaste para o antigo Harrison, certo? Como é que foi estudar para essa prova antiga? Já porque, na verdade, já não é uma realidade para muitos de nós, já passaram aqui uns aninhos. Sim, se calhar também ninguém quer saber, mas há aqui alguns pontos comuns. A verdade é que, tanto para o Harrison como para a PNA, isto é uma maratona. É uma maratona que nós corremos durante o nosso 6º ano e, portanto, a pessoa normalmente está habituada ali a estudar para os exames um bocado em cima da hora e, de repente, temos quase um ano para nos prepararmos para uma prova que é tão importante para nós e, portanto, com muita pressão. Portanto, na altura ao Harrison, eu acho que não dava tanto gozo estudar como vos dará agora estudar para a PNA, porque nós tínhamos 5 livros, 5 temas, e era muito à base de decorar, portanto este modelo mais prático que acho que acaba por ser super útil na prática clínica não existia. E portanto, como eu vos disse, tive a sorte de um dos livros ser o livro de gastroenterologia, vá lá, mas havia outros que eu realmente tinha dispensado completamente estudar. De um ponto de vista mais prático, o que é que eu achei? Achei que realmente, sendo uma maratona, e eu sempre funcionei muito sob pressão, era um bocado confuso para mim começar a estudar com tantos meses de antecedência sem uma orientação. E, portanto, na altura, eu escolhi a Academia da Especialidade para me preparar. Na altura, eu estudei em Coimbra e, portanto, também todo o meu grupo de amigos tinha escolhido a Academia, tinham tido ótimo feedback, portanto, foi ali um bocadinho também com o grupo, e a verdade é que uma decisão que inicialmente foi um bocadinho por peer pressure acabou por ser mesmo crucial na minha preparação. Porque de repente eu tinha aulas organizadas ao longo do ano, com os materiais todos criados, e isso acaba por ser muita tipologia que nós ainda utilizamos atualmente, depois eu posso explicar, mas realmente o facto de termos aulas que eram presenciais, isso era diferente, mas obrigava-nos a estudar, a preparar para aquela aula que ia haver na faculdade às 6 da tarde. Era bom porque íamos encontrando os colegas, e era bom porque, no fundo, o calendário que a Academia tinha pensado para nós, com a bibliografia, as aulas todas estruturadas, tudo o que era preciso saber estava naqueles PowerPoints, portanto, eu também não precisava
precisava de ir à procura noutros sítios e, portanto, eu só tinha mesmo que ler aqueles PowerPoints, ir à aula, aproveitar o máximo de dicas possível. E, portanto, numa maratona de muitos meses, e realmente isto é uma palavra que eu uso muito, isto foi essencial, porque de facto havia a motivação de ir ver os colegas, havia a motivação de preparar para a aula e portanto a pessoa acabava por sentir que acompanhava ali um bocadinho o rebanho e que estava a ir no caminho certo, pelo menos em teoria. Claro que depois o tempo vai estreitando e depois na altura muito próximo da prova nós também tínhamos um curso essencial, portanto é engraçado que há aqui várias coisas que são muito sobreponíveis àquilo que nós ainda fazemos e em que acreditamos e portanto mais perto da prova depois tínhamos aquelas aulas mesmo muito mais dirigidas ao que ia sair na prova. Tínhamos também, novamente isto era presencial, era mais manual, tínhamos os livrinhos com as perguntas, não era propriamente a plataforma de treino, mas os livros com as perguntas que iam saindo nas várias PNAs e que nós íamos utilizando para treinar e também já na altura havia pessoas que faziam à mão, não havia inteligência artificial, isto parece que eu estou a falar da idade da pedra, mas que faziam quase os seus próprios flashcards e portanto nós íamos perguntando uns aos outros nas pausas de biblioteca, às vezes criava um bocado de pressão, eu ficava estressada e depois na semana seguinte ficava em casa porque não queria ter muita peer pressure, mas depois outras vezes até era bom e havia sempre aquelas coisas que a pessoa já não se esquecia. Portanto, aqui realmente, se calhar, portanto, é assim um bocadinho esta ideia que eu tenho, muitas horas de biblioteca, muitas aulas, muito companheirismo, também algum stress associado, mas pronto, a verdade é que felizmente depois acabou por correr bem. Foi um ano difícil, não vou dizer que foi um ano particularmente prazeroso, pronto, eu acho que custa, mas na realidade depois é um alívio gigante e temos depois o grande benefício depois da nossa viagem e de poder começar a trabalhar, finalmente pôr aquilo em prática. Portanto, ou seja, é um caminho difícil, naturalmente não vou dizer que tenha sido um ano super prazeroso, porque não é, mas realmente com esforço e apesar de ter exigido muito, consegui cumprir o meu objetivo. Pronto, eu já tinha feito a minha tese de mestrado em gastro, portanto não vou aqui dizer que não era, porque realmente era a minha especialidade de sonho, ou pelo menos aquela que eu achava na altura que fazia mais sentido para mim e, portanto, acabei por escolher no sítio que queria e ainda cá estou, portanto, à partida não me arrependi. Sim, e estou muito satisfeita. Foi uma especialidade também que escolheste, pronto, por todas as razões que anteriormente também a questão dos métodos digitais, não é engraçado, por acaso escreves como é que tudo era antes, feito a papel e hoje em dia uma pessoa tem muito mais fácil acesso em qualquer ponto e em qualquer lugar. É engraçado também ver o quão de facto isto mudou e evoluiu desde o tempo que era tudo em papel, como tu descreveste, como agora também para tudo o que passou para digital, mas também o quão a prova mudou, certo? Porque antigamente acabava por ser toda uma estrutura diferente. E também, como depois passaste de aluna para formadora, o que é que isto também te levou a motivar a fazer parte da nossa academia? Então, como eu tinha já dito, eu sempre gostei muito de dar aulas, ou seja, eu fiz a prova e depois inscrevi-me logo para fazer a audição. Na altura, o Pedro e o José eram duas pessoas que ainda eram muito distantes de mim, hoje em dia são pessoas muito próximas com quem eu falo todas as semanas, não é? Porque além de formadora também tenho estas funções de coordenação, mas então, na altura, foi isso que me motivou, o ensino. E depois, por outro lado, de repente, tínhamos feito aquelas aulas naquele formato para o Harrison, sabemos que a prova vai mudar e tivemos que reestruturar tudo. E é muito engraçado porque os alunos estavam muito preocupados e eu percebo, de repente não havia uma bibliografia assim tão clara. Tu antes sabias que gostavas do Harrison, só iam perguntar o que estava no Harrison e de repente temos casos clínicos, por onde é que se pode estudar, temos que saber tudo e isto criou muita ansiedade nos alunos. E os alunos no início tinham uma preocupação muito grande em nós termos todos os materiais de estudo nos slides, tinham que ser slides super completos, não podia faltar nada, queriam muito ter essa sensação de que estava lá tudo. Eu acho que hoje em dia acabou por haver um relaxamento relativamente a isso, isto é, nós agora já sabemos que, novamente, os materiais de estudo são completos, mas o estudo é muito feito por casos, como este caso que nós tivemos a resolver. Ou seja, a pessoa faz o caso, vê a justificação da certa, das erradas, depois esteve a estudar o caso, vai pegar um recurso, ou pode reler os slides de uma aula, ou pode ver uns slides gold, que no fundo são os slides resumo que nós também fornecemos do tema, mas é um método de estudo muito mais prático, antes não. E portanto acho que isso acabou por mudar e os alunos que no início estavam muito preocupados em decorar todos os pormenores, acho que rapidamente perceberam que aqui eles têm que estar preparados para resolver os casos da forma mais eficiente possível e portanto não só rápida, mas também correta. Depois, por outro lado, aqui esta transição também foi engraçada porque há uma altura em que nós temos o Covid, temos uma pandemia e eu fui a primeira pessoa a dar uma aula
online da academia. Na altura ainda não era o Zoom, tipo, na altura ainda estávamos todos a tentar arranjar uma solução. Eu lembro-me perfeitamente de estar em casa, em confinamento, a dar uma aula online. Depois houve ali um momento de intervalo da aula em que eu nem sequer tinha, tipo, por lápis, eu achava que tinha desligado a câmara e o som, e fui dar uma volta e alguém me ouviu a falar, a dizer alguma coisa que me disse, ainda estás com o som ligado? E eu voltei, portanto, esta foi a primeira experiência. Eu lembro perfeitamente que nós conseguimos organizar-nos no espaço de uma semana para começar logo a dar aulas online, e portanto não foi a plataforma Zoom, foi uma plataforma temporária, mas dos alunos estarem super agradecidos a dizer obrigada por terem conseguido, tipo, não adiar as nossas aulas mais do que uma semana. E portanto, lembro-me que foi giro. Na altura eu estava um bocado estressada, não é? Porque nós não estávamos habituados a isto. Hoje em dia, uma coisa que é tão normal, realmente foi super estranho. Ok, agora vou fazer perguntas e ninguém me está a responder. Quando eu antes fazia as perguntas dos casos clínicos e os alunos levantavam a mão, tiravam dúvidas e de repente estou ali a dar aula e eles só escrevem. E portanto isto foi uma mudança, tanto que depois os alunos deixaram de ter até algum interesse nas aulas presenciais, e eu percebo, é muito mais conveniente as pessoas poderem estar em qualquer lado, mas realmente, agora que pensamos nisso, isto é uma mudança radical na forma como as pessoas veem e trabalham e estudam, não é? Portanto, acho que foi assim uma coisa engraçada também desta transição. Pois, eu lembro de antigamente as pessoas falarem do Harrison como amarrar aquele calhamaço, até as próprias legendas, e de facto com esta mudança de prova houve aqui uma reestruturação de tudo, principalmente aqui da academia, e lembro-me que na altura as pessoas não tinham realmente noção e acabavam por querer estudar todos os pormenores, mas aqui a academia, pronto, forneceu aqui todas as ferramentas, toda aqui a adaptação das aulas para que os alunos de facto conseguissem treinar aqui o raciocínio clínico, é aqui o que mais importa. E é também engraçado eu também relembrar como é que foi a transição de aulas presenciais na faculdade para aulas online, e depois o facto de já ser tudo digital. No meu tempo, quando entrei mesmo para o curso da academia, como é que isto facilitou a qualquer pessoa? Pois, sim, é verdade. Pronto, claro que há algumas coisas que se perdem. Há alguns formadores têm assim aquela nostalgia de já não temos o contacto direto com os alunos, mas a verdade é que o mundo está sempre a evoluir, e portanto também, por exemplo, uma forma que a academia arranjou para tentar manter a proximidade dos alunos, que se calhar se perdeu nessas aulas presenciais, é com o programa do Advisor, que tu até fizeste parte o ano passado. Portanto, no fundo é uma forma de nós estarmos mais próximos. Não sei até se queres tipo, só explicar, que é muito mais fácil explicar tudo o que eu, mas como nos mantemos próximos apesar do distanciamento, não é? Claro, acaba por ser um programa em que são atribuídos aqui alunos e há uma mentoria individual e que vamos acompanhando aqui ao longo do ano com sessões de grupo e sessões individuais, poder esclarecer as vossas dúvidas, ter aqui um ombro amigo também de falarem das vossas frustrações e dos vossos dilemas no dia-a-dia para o estudo para a prova, e portanto saber que vocês não estão sozinhos. E claro que há aqui o companheirismo dos nossos colegas, também ter as aulas, mas também ter alguém que tenha feito a PNA há pouco tempo, que tenha tido a experiência e que vos consiga realmente compreender e ajudar-vos e reencaminhar-vos aqui nesta jornada, nesta maratona, como tu disseste. E por curiosidade, surgem-te mais dúvidas de matéria ou existenciais? Por acaso sempre tive essa dúvida. De facto, eu acho que serão mais dúvidas, às vezes existenciais, às vezes nem tanto de matéria, mesmo se eu estou a estudar bem, estou realmente a tomar aqui o caminho certo, é este o ritmo que eu devo seguir, é isto que eu devo fazer, quantos casos, qual o treino, mas acabou por, no final do dia, sempre tudo correu bem. E a academia, sem dúvida, que me ajudou bastante nisso. E aqui, para terminar um bocadinho este nosso primeiro episódio, que mensagem-chave e que dica final levarias aqui para casa e transmitias aos nossos alunos? Então, se calhar pensando um bocadinho no meu percurso, acho que devem ser fiéis ao vosso método de estudo. Apesar de existirem muitos recursos que as pessoas podem utilizar, a verdade é que ao longo da faculdade há sempre uma forma que nós temos de estudar. Ou aquela pessoa que faz resumos, ou aquela pessoa que só lê não sei quantas vezes, ou aquela pessoa que só vê os PowerPoints. Portanto, eu acho que se algo sempre resultou para nós ao longo da nossa vida, não faz sentido agora. Apesar de termos muitos recursos à disposição, a ideia é flexibilizar e adaptar a cada um. Mas, portanto, nós devemos manter a nossa individualidade, aquilo que realmente é importante e que funciona, e, portanto, acho que é isso. Não te assustes com as várias opções, ser fiel a ti mesmo, porque se isso resultou antes, de certo também irá resultar agora. Pronto, e estamos assim por terminado o nosso primeiro episódio deste podcast. Espero que tenha sido aqui uma conversa bastante útil, mas também leve e descontraída, e que estejam aqui também mais próximos da vossa preparação para a PNA. Fiquem atentos, iremos lançar aqui um novo episódio em breve, e aqui a nossa mensagem-chave também queríamos que levassem para casa é, da Academia à Especialidade, um caso clínico de cada vez. Fiquem atentos e até uma próxima.